Famoso quem? Michael Johnston, ou Mickey Johnston, como queiram, um jogador nascido na Escócia e radicado na Irlanda, é o cara do Flamengo. O Flamengo está muito perto de anunciar o Michael Johnston como primeiro reforço nessa nova janela, né? Um jogador do West Bromwich Albion, desconhecido. Eu não vou mentir para você, eu não conheço, fui buscar informações antes de gravar esse vídeo sobre o jogador revelado pelo Celtic, um gigante do futebol escocês, mas convenhamos, era o futebol escocês que há muito tempo não é protagonista. O Celtic foi campeão na antiga Copa dos Campeões da Europa em 1967. Faz muito tempo que não tem nenhum protagonismo no futebol europeu. E a gente vai falar mais sobre essa iminente contratação. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, é muito importante que você deixe seu like, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, e claro que eu tenho que falar sobre essa iminente contratação, está muito perto de acontecer mesmo, do Flamengo com o Michael Johnston, né, jogador do West Bromwich Albion, time da segunda divisão do futebol inglês, time que já foi da primeira divisão, inclusive do campeonato inglês, ou seja, da Premier League, recentemente sob o comando do Slaven Bilic. Mas assim, cara, é um jogador de scout, né? Assim, é um jogador que o Boto viu atuando pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e se encantou pelo cara, né? Custaria 5 milhões de euros, jogador que atua pelo lado esquerdo, majoritariamente, que é a posição do Everton Cebolinha, do Michael. Os números não são bons, mas a gente, em contraponto, também não pode analisar jogador só por números, né? Eu vou falar mais sobre o Michael Johnston nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado, e você imediatamente terá acesso às melhores oportunidades do mercado. E claro, com foco especial na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense é o último representante do Brasil na competição. O Palmeiras foi desclassificado ontem pelo Chelsea, com o Chelsea jogando muito melhor do que o Palmeiras, e o Flamengo ganhou do Chelsea, que era um time de terceira prateleira, e ontem virou um time de primeira prateleira. Como as pessoas mudam de opinião tão rapidamente, né? Mas enfim, Fluminense vai entrar em campo na próxima terça-feira contra o Chelsea. Claro, a BandBet terá as melhores combinadas para você nesse grande jogo de bola. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Voltando ao tema Michael Johnston, como eu disse, é um jogador de scout, né? A torcida do Flamengo está revoltada com essa contratação, né? Afinal de contas, é um jogador desconhecido e, honestamente, cara, não conheço o jogador e temo, de verdade, posso estar enganado, evidentemente, deixa aqui o que você pensa nos comentários, que seja um novo Casim, né? Jogador também, um jogador com ascendência turca, que também veio do segundo escalão ali do Reino Unido e tal, e foi para o Corinthians em 2017 e não jogava nada, né? No centroavante, que não jogava absolutamente nada. Então eu temo, evidentemente, por essa contratação ser de um novo Casim. Vale lembrar que o jogador não tem números convincentes, mas futebol não é feito apenas com números. Se a gente for analisar pelos números apenas, o John Arias tem números também que não saltam aos olhos no Fluminense, é um dos melhores jogadores desse Mundial de Clubes da FIFA, né? Então, os números sob tortura, como diz Lúcio de Castro, podem dizer qualquer coisa, né? Então a gente não pode se ater apenas aos números. Eu fui buscar informações sobre o Johnston, né? O Mickey Johnston, como queiro, e de fato é um jogador de lado de campo, driblador, que tem uma jogada forte de mano a mano, mas não é um jogador que salte aos olhos
dos times da Premier League, por exemplo, né? O West Bromwich fez uma campanha apenas razoável na Championship, não brigou em nenhum momento pelo acesso, mas a gente pode olhar também por outro lado. Por exemplo, o Matheus Pereira, que é bom jogador, hoje está no Cruzeiro, ele se destaca para o mundo jogando pelo West Bromwich, disputando inclusive a Premier League, aliás, sendo fundamental no acesso do West Bromwich há alguns anos para a Premier League, quando era treinado pelo Slaven Bilic, né? Então, era um jogador desconhecido, foi para o futebol saudita, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e hoje atua pelo Cruzeiro. Acho difícil, honestamente, pelo que eu pude observar do Michael Johnston, que ele seja esse tipo de jogador, até porque as posições são bem diferentes, né? A gente fala do Matheus Pereira como um jogador que cria, que gera jogo. O Johnston é um jogador de 1 contra 1, né? É um destro que atua pelo lado direito, então, grosseiramente comparando, é um jogador como o Everton Cebolinha, por exemplo. E o Alan Mimad, meu companheiro da S1 Live, foi cirúrgico no comentário que ele fez sobre isso. É uma aposta, evidentemente que é uma aposta, tá? Mas a aposta, eu acho que ela pode ser feita quando você tem outros jogadores para a posição. Não é o caso. O Flamengo não tem jogadores decisivos nessa posição. O pessoal fala assim, não, tem que se desfazer do Michael. Para se desfazer do Michael, sem custos, o Flamengo precisa que um clube venha atrás. O Cebolinha é a mesma coisa. O Cebolinha tem um agravante. O Flamengo pagou 16 milhões de euros no ex-jogador do Grêmio, né? E vai ser muito difícil achar um otário que pague 16 milhões de euros pelo Cebolinha nesse momento. É uma perda de valor de mercado que ele teve, evidentemente, jogando pelo Flamengo, né? Então, assim, não dá para mandar o jogador embora, porque isso tem custo, né? E para ele sair precisa ter uma proposta. O Cebolinha andou falando bobagem aí sobre sonhar em voltar a jogar o Grêmio depois de uma vitória neste ano do Flamengo sobre o Grêmio por 2-0 jogando em Porto Alegre. Então que vá, mas que o Grêmio, que é um clube que não tem dinheiro para isso, faça um investimento condizente apenas com o que o Flamengo pagou pelo jogador. Acho que vai ser muito difícil o Flamengo recuperar esses 16 milhões de euros, quase impossível, né, no Everton Cebolinha. Mas assim, o Johnston teria que ser um jogador decisivo, né? O Mauro César até trouxe anteriormente que o Flamengo iria atrás de um Lamine Yamal dos pobres, né? E aí o Johnston é um jogador que atua com o pé trocado por outra ponta, não é ponta direita como o Lamine Yamal, joga mais pelo lado esquerdo do campo. Então é isso, não é a notícia mais auspiciosa, promissora para o torcedor do Flamengo, definitivamente não, mas a gente tentou aí fazer uma análise sobre o Johnston para você. Deixe seu like neste vídeo, saudações, até a próxima e tchau, tchau.